Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre as tratativas entre o governo Lula e o Exército Brasileiro, né? De um lado, o governo Lula deu um prejuízo no Exército Brasileiro de 200 milhões de reais ao não reembolsar os gastos com a Operação Roraima. Vocês lembram quando a Venezuela queria invadir a Guiana, aí o Exército mandou um monte de operações para lá, um monte de blindados e coisa e tal, acabou que não teve a guerra, felizmente, mas o governo se recusa a fazer uma complementação do orçamento para bancar o custo disso daí, né? Só que, ao mesmo tempo, o Exército também está tentando esconder o bônus de 50 milhões de reais que foi pago a uma lista de servidores civis do Exército. Olha que coisa, meu amigo. Deve ser por isso que o pessoal está tão satisfeito com o governo Lula, né? Tira dinheiro da instituição em si, mas dá dinheiro para as pessoas que estão na instituição, né? Costuma ser bom comprar as pessoas assim. Essa notícia foi sugerida por Sigelman, Grosso entrando com energia erótica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que curioso, né? Esse aqui é um caso mais simples, tá? O Exército deslocou uma série de forças lá para a fronteira com a Venezuela, lá em Roraima. Vocês lembram, né? Houve no início do ano um risco de uma guerra entre a Venezuela e a Guiana, e a Venezuela ameaçou invadir a Guiana, dizendo que era território deles e coisa e tal, uma lorota completa. É lógico que o território é da Guiana, já tem decisão em corte internacional por isso, a Venezuela aceitou o mediador que definiu que o território era da Guiana mesmo, e no final das contas era só o idiota do Maduro querendo falar que não, que o território da grande Venezuela e não sei o que lá. Enfim, mas havia o risco. E como havia o risco, e a gente explicou na época, né, a melhor maneira da Venezuela atacar a Guiana seria pelo território brasileiro, porque ali na região, vocês sabem, floresta amazônica não tem muitas estradas, não tem muitos caminhos que se dê para passar, é tudo mata fechada e coisa e tal. Então, se você vai se movimentar com blindados e com equipamento militar, você tem dois caminhos. Você tem os rios e você tem algumas poucas estradas ali, e as estradas todas que tem por ali passam pelo Brasil, pelo território brasileiro. Então o Exército Brasileiro fez uma operação lá, botou os blindados e coisa e tal, acabou que não precisou de nada. Mas essa operação tem um custo, evidentemente, né? Gastou gasolina, gastou transporte, coisa e tal, estimado em 200 milhões de reais, 208 milhões de reais teriam sido gastos pelo Exército. No final, o Exército apresentou essa fatura para o Ministério da Economia, porque o padrão é esse, né? Ou seja, inclusive essa tensão toda com a Venezuela, lembra? É o amigo do Lula, né? O Lula que bancou essa coisa toda do Maduro lá na Venezuela. Então, no final das contas, o Ministério da Economia deveria reembolsar o Exército esse dinheiro, né? Complementar o orçamento do Exército aqui, ó. O pedido de reembolso foi formalizado, representantes do Exército se reuniram com a equipe econômica para tratar da compensação financeira. No entanto, segundo militares, o governo não cumpriu o reembolso, o que vai resultar na redução de estoques de combustível e munição, né? Ou seja, o governo Lula, vocês sabem, está torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, por conta de tentar eleger os candidatos deles. Não vai conseguir nada disso, mas gastar o dinheiro eles vão conseguir. E com isso, né, para tentar cumprir o déficit zero, que aqui no Brasil equivale a 80 bilhões de reais de déficit, a gente já falou sobre isso em outro vídeo, o Lula não quer dar o dinheiro lá para o Exército, né? Então, ou seja, mas esse dinheiro aqui é dinheiro que iria para o orçamento do Exército, né? O dinheiro para as Forças Armadas em si. Por outro lado, né, para não deixar o pessoal muito insatisfeito, o governo Lula autorizou 50 milhões de reais em bônus para funcionários civis do Exército que tenham avaliação de desempenho acima de um determinado valor aqui, né? Então, que história é essa? Como é que pode esse negócio de bônus de 50 milhões? Isso é comum? Está acontecendo agora só? Como é que funciona essa história? Pelo que o pessoal da Folha apurou aqui, isso acontece sempre, mas o valor subiu muito, tá? Subiu muito do ano passado para esse ano, praticamente dobrou o valor do ano passado para esse ano, e a gente não tem informações de valores anteriores a isso, né? A ideia desse negócio, o pagamento acompanha metas sobre objetivos da força definidos como estratégicos, aumentar a efetividade na gestão do bem público, a dimensão humana, fortalecer a dimensão humana, que diabo será isso, né? Aperfeiçoar o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Exército e contribuir com o desenvolvimento sustentável e a paz social. Então é isso.
Se o exército cerca o acampamento do pessoal lá em Brasília, senta a porrada e prende todo mundo, está contribuindo para a paz social e vai ganhar um prêmio por isso. Olha que beleza, né? Impressionante esse pessoal. É por isso que o exército está tão calminho com o Lula, né? Toma prejuízo de 200 milhões, mas está calminho. Por quê? Porque está ganhando por fora ali, o pessoal está ganhando um monte de dinheiro lá no exército. Aqui, ó. Segundo estão dizendo aqui, ó, o exército já havia se recusado a detalhar o pagamento desse bônus ano passado, só compartilhou os dados após a decisão da controladoria. Não, ano passado foi 4 milhões, foi 4,8 milhões de reais que foi pago ano passado. Esse ano é 50 milhões, ou seja, teve um aumento aí, né, explosivo desse bônus aí que eles estão pagando, não se sabe a custa de quê, né? Aí, ó, as respostas dadas via lá e não deixam claro se o valor do bônus disparou entre 2023 e 2024 ou se ano passado ela compartilhou só dados parciais, ou seja, se ela falou a mentira no passado, né? Pode ter sido isso também. Segundo eles estão dizendo, o Exército pagaria R$ 2.203 reais para cada funcionário. Isso aqui não é para soldados, não é para o funcionário militar, tá? O Exército tem funcionários civis também que participam da administração do Exército. Toda a Força Armada tem isso, toda equipe militar tem funcionários civis, né? E aí pagaria esse bônus para quem é gratificação de desempenho. Se a pessoa cumpriu sua gratificação muito bem, fez suas tarefas muito bem, ela ganharia esse extra, né, adicional, né? Isso não é uma coisa incomum, tá? Muitas empresas fazem isso, inclusive, de você ter uma gratificação adicional para quem cumpre as metas e coisa e tal. Mas essa coisa sempre fica muito estranha quando se fala de serviço público, né? Porque no serviço público é aquele negócio, é muito suscetível à politicagem, esse tipo de coisa. Quem garante que realmente a pessoa cumpriu... Veja, a avaliação de desempenho tipicamente é feita com uma série de indicadores, mas também com algumas coisas subjetivas, né? Como é que você vai dizer que a pessoa contribuiu para a paz social? Fala aí. O que tu fez para contribuir para a paz social? Ah, mandei um monte de meme lá criticando o pessoal do Bolsonaro. Falei mal do Bolsonaro, então estou contribuindo para a paz social. Elogiei o Lula, né? Fiz coisa elogiando o Lula, fiz um meme elogiando o Lula, estou contribuindo para a paz social. Como é que você contribui com a paz social no final das contas, né? Enfim, essa é a história e parece que esse ano vai ter prêmio pra caramba. 50 milhões de reais de prêmio para 2.185 servidores que teriam contribuído para a paz social no Brasil todo, né? Sabe-se lá o que esse pessoal está fazendo, né? Enfim, é isso daí, meu amigo. O Exército cada vez mais na cama com o governo Lula, né? Eu espero que, por mais que tenha essa ligação toda, não tem como não ter ligação, né? Afinal, o Lula continua sendo o comandante do Exército. Mas eu temo muito isso, por quê? Porque aquilo que eu falo para vocês, vai chegar 2026, o Lula vai ver que vai perder a eleição. O que o Lula vai fazer neste momento? Vai bater um desespero no Lula. O que ele vai fazer quando ele perceber que vai perder a eleição de 2026, né? E aí que tem que estar muito atento a esse pessoal, porque ninguém é a favor de golpe de Estado, ninguém é a favor de milico e coisa e tal, mas de uma hora, nem de um lado nem de outro. É para não deixar o Lula também fazer golpe. Isso é muito importante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.